Eu sou Gilmara Medeiros, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba e eu coordeno o Grupo Marias de Pesquisa e Extensão em Gênero, Acesso à Justiça e Educação Popular. Atualmente eu trabalho com pesquisas direcionadas para a violência doméstica e familiar, o combate à violência doméstica e familiar e a relação de como o judiciário brasileiro tem aplicado a Lei Maria da Penha. Eu sou Mônica Brandão, sou graduada em Serviço Social aqui pela UFPB desde o ano de 2003, sou especialista em Violência de Gênero e Diversidade Humana pela ESMA e estou como mestranda num programa de pós-graduação de Direitos Humanos do Núcleo de Direitos Humanos daqui da UFPB, né? Meu lugar de fala vem muito da minha atuação na Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana, coordenando o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha. O termo feminicídio, ele nasce no final dos anos 70, mais especificamente a partir de uma pesquisadora chamada Diana Russell, num evento que ela organizou, que era uma espécie de tribunal popular de crimes praticados contra as mulheres. Na época, quando o termo é empregado, feminicide, ele queria demarcar a diferença do tipo de homicídio que é praticado contra as mulheres, né? Ou seja, ele queria demarcar que as mulheres são assassinadas por um contexto de gênero, ou seja, por um contexto onde há uma desigualdade estrutural entre homens e mulheres e onde a violência, né, onde a violência letal é uma característica dessa violência, ou seja, é um tipo de violência empregado contra as mulheres. Então o termo ele nasce para dizer que o tipo de homicídio que é praticado contra as mulheres, por isso o femicídio inicialmente, né, é uma violência específica, ou seja, é uma violência que ocorre porque existem mulheres. Ou seja, é um tipo de crime que se pratica porque a vítima é uma mulher. Então, o que a gente costuma dizer é que o feminicídio é um tipo de crime, né? Essa é a definição mais convencional dele, né? É um tipo de crime de violência letal que é praticado contra as mulheres por elas serem mulheres. Ou seja, existe uma desigualdade de gênero que justifica a ocorrência do feminicídio e existe uma misoginia, né, que atua por trás desse mecanismo, né, que faz com que as mulheres sejam vítimas desse tipo dessa violência. Então, a diferença entre o feminicídio para o homicídio é que o homicídio é um tipo de violência letal praticado contra qualquer pessoa. Já o feminicídio é uma violência letal que se direciona às mulheres por elas serem mulheres. Na legislação brasileira existem dois tipos, né? Duas formas em que o feminicídio ele pode ocorrer. Uma delas é em contexto de violência doméstica e familiar, ou seja, quando a violência letal ela é decorrência de um contexto de violência doméstica e familiar praticado contra as mulheres, e em outro, por situação de menosprezo à condição de sexo, ou seja, por uma relação de misoginia, ou seja, quem pratica o feminicídio, né, pratica por um tipo de ódio, né, por um tipo de preconceito, discriminação direcionado à vítima, no caso por ela ser mulher. Os crimes de feminicídio, né, a gente sempre traz, né, que quando se morre uma mulher, morrem muitas outras mulheres juntamente com ela, porque nós estamos em vários espaços, né? Ora você é uma professora, ora você é uma mãe, né? Ora você está ali, é uma líder dos seus grupos, seja religioso, nos grupos sociais. Então não se perde apenas uma mulher, né? Se perde essa mulher em vários espaços. E para a sociedade, gera uma insegurança, né? Tendo em vista que os crimes de feminicídios ele ocorre dentro do âmbito doméstico, e aí a ONU ela traz um dado que o lugar mais violento para as mulheres é dentro de casa, e o Brasil como um todo ele tem feito a sua tarefa de olhar para as vítimas de feminicídio com um olhar diferenciado, sobretudo para as vítimas indiretas, né, desses crimes. Então existem muitos órfãos do feminicídio, né? A gente tem uma legislação que ampara as crianças que foram órfãs, né, as crianças que são vítimas indiretas desse feminicídio. E o estado da Paraíba, ele tem não só um protocolo de feminicídio, né? Esse protocolo, várias instituições, a partir de um grupo de trabalho, se reuniu para pensar e avaliar qual seria o protocolo nos casos de feminicídio, né? O que é que esse protocolo ele veio dizer? Ele veio dizer que toda morte de mulher no estado da Paraíba e no Brasil, mas especificamente aqui na Paraíba, precisa já ser visto como um feminicídio. Então, primeiro se olha como um feminicídio e, posteriormente, a partir da investigação, se não for caracterizado, é feito, qualificado de uma outra forma. Mas, inicialmente, se vê como um feminicídio toda morte de mulher no estado da Paraíba. O estado da Paraíba é um estado onde a gente tem um grande número de violência letal contra as mulheres, né? Para vocês terem ideia,
Em 2009, o Estado da Paraíba organizou uma CPI do feminicídio, ou seja, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Estadual do Estado, onde se constatou que entre 2015 e 2020 foram praticados 176 casos de feminicídio no nosso estado. Esses 176 casos, ele é grande, né? Um número expressivo, e mostra como a nossa sociedade ela é violenta com relação às mulheres, né? Porque o feminicídio, digamos, é a ponta do iceberg de um contexto de violência, né? Quando ele acontece, em geral, a maioria dos feminicídios são praticados em contextos de violência doméstica e familiar. Ele já acontece porque há um lento processo, um longo processo de violência praticado contra as mulheres. No último ano, no nosso estado, em 2023, de acordo com o Anuário de a Segurança Pública do Estado da Paraíba, 34 mulheres foram assassinadas em razão de feminicídio. Ou seja, foram mortas, né, em contexto ou de violência doméstica familiar ou em situação de contexto de menosprezo às mulheres. Então, é curioso que um estado tão pequeno como o nosso, né, tenha tantos casos de feminicídio e casos que estão localizados não apenas nas grandes cidades do nosso estado, mas também nas cidades do interior, o que mostra a necessidade que a gente amplie a política de prevenção à violência doméstica e familiar, né, e o combate ao feminicídio no nosso estado. Por ser uma legislação e por a gente ainda ter uma sociedade extremamente misógina, né, que ainda tem muito ódio à condição das mulheres, sobretudo a liberdade. Quanto mais a gente avançar na liberdade das mulheres, na garantia dos direitos, mais a gente vai ter comportamentos misóginos que fazem com que as mulheres serem mortas, né? Então é um grande desafio que a sociedade passe a olhar para as mulheres de uma forma mais acolhedora, que as mulheres possam compreender que aquilo que chega como amor é um sinal da violência e que a partir desse sinal da violência essa mulher possa pedir ajuda. Para isso, os serviços que não são especializados, né, exemplos de delegacias, patrulhas Maria da Penha, centros de referência da mulher, mas a unidade de saúde do seu bairro, a escola, ela esteja qualificada para que quando essa mulher chegar trazendo outras situações que era dita como briga de marido e mulher dentro das relações conjugais, que possa ser caracterizada como violência doméstica a partir do olhar da Lei Maria da Penha. Então, o nosso desafio é isso, é que a sociedade ela possa se ver como rede de atendimento, né, dentro dessa proteção, e as pessoas possam olhar para as mulheres, em vez de a gente estar filmando, a gente possa estar acionando o 190 e pode ali reduzir um caso de feminicídio. Então, a gente precisa do envolvimento da sociedade como um todo. Bom, a legislação brasileira, né, ela foi criada em 2015. O Estado brasileiro foi um dos últimos estados na América Latina a criar a legislação que torna, né, que insere no Código Penal a qualificadora do feminicídio. Como eu falei, né, a legislação ela prevê apenas 2 contextos de feminicídio no nosso estado. O primeiro deles diz respeito ao feminicídio que é praticado em contexto de violência doméstica e familiar, e o segundo deles é aquele que é caracterizado por menosprezo à condição de mulher. Esses 2 casos, eles são importantes, mas eles não necessariamente dão conta de todos os cenários em que o feminicídio pode acontecer, não é? Muitos casos de feminicídio no nosso país acontecem, mas há uma certa dificuldade dos operadores jurídicos, né? Especialmente das pessoas que trabalham com direito, as instituições de segurança pública e o Ministério Público, de entender quando ocorre o menosprezo ou caracteriza-se essa qualificadora, né? O menosprezo à condição de mulher ou ao sexo, né, feminino. Para a gente ter uma ideia, a maioria dos casos que são classificados como feminicídio são classificados como feminicídio em razão de violência doméstica e familiar. Isso pode indicar, né, uma suspeita da maioria das investigadoras brasileiras de que há uma subnotificação de outros homicídios de mulheres que poderiam ser caracterizados como feminicídios, porque os operadores jurídicos não necessariamente compreendem que naquela situação ou naquele caso ocorre o menosprezo, né, à condição de mulher. Um exemplo significativo disso aqui no estado da Paraíba é o caso de Viviane Crisley. Ela é uma jovem que foi assassinada já após a existência da lei de feminicídio. Ela foi assassinada porque ela saiu de uma festa, de um bar com 3 rapazes. No meio do caminho ela desistiu de dar continuidade ao que eles haviam tratado, que iriam fazer. E por ela ter desistido, eles a assassinaram com requintes de brutalidade, né? Ou seja, com ocultação do seu cadáver, dentre outras coisas, né?
E para a gente ter uma ideia, esse é um caso nítido, né, em que o fato de que a mulher disse não fez com que ela fosse assassinada, ou seja, há uma desigualdade de gênero que justifica que esse tipo de morte. E o Ministério Público da Paraíba, quando apresentou a denúncia, né, não apresentou a denúncia como feminicídio, apresentou a denúncia como homicídio qualificado, ou seja, a gente não está aplicando aqui a qualificadora, então esse é um dos entraves que a gente tem atualmente, né? A falta de percepção dos nossos operadores sobre o que caracteriza esse menosprezo à condição de gênero, né? Ou à condição de mulher. Recentemente, o estado da Paraíba, né, eu avalio que foi em março desse ano, publicou uma cartilha, um olhar de direitos humanos para as mulheres em situação de violência. O que é isso? É fazendo com que a mídia ela possa ser realmente um potencializador de expandir as ações de prevenção, mas não de desqualificação das mulheres, né? Ainda temos nas redes sociais um julgamento muito grande das mulheres que foram vítimas de feminicídio, né? Porque o que foi que fez com que a pessoa que cometeu a violência, quando ela cometeu o assassinato, tomou aquela atitude. Então, a mídia ela tem um papel de fomentar, não só trazer o relato de como se deu a violência, mas sobretudo trazer como alertar as mulheres, né, com relação aos sinais da violência, assim como essa rede de proteção, para que as mulheres possam, ao menos, perceber que estão dentro de histórias de violência, né? Então a sociedade ela também tem esse papel, que é olhar para as mulheres com um pouco mais de carinho e se envolver na perspectiva da denúncia. Quando eu estiver vendo uma situação de violência, em vez de eu estar julgando, eu estar filmando, eu acionar o 190, né? Em qualquer território brasileiro é o 190. Minha vizinha está batendo, está tendo gritos lá a noite toda, não conseguiram, a polícia veio e disseram que não era lá. No outro dia faz uma denúncia anônima, não diz que 197 online, mas tem vários canais, várias formas da sociedade se envolver. E a mídia ela tem esse papel de grande responsabilidade de ter um olhar para que possa proteger as mulheres e não desqualificar as mulheres, né, frente às histórias que elas viveram. Toda morte de mulher tem uma outra mulher por trás, porque quem está chorando, numa grande maioria, são as mães, que são outras mulheres. Então a gente precisa ter o respeito, sobretudo para aquela mulher que não está ali para se resguardar e, sobretudo, dar o depoimento dela. Bom, a América Latina, ela trata a legislação de feminicídio de forma muito díspare, né? Praticamente todos os estados latino-americanos vão incorporar leis, né, que combatem o feminicídio, porque o continente americano é o segundo maior continente onde há violência letal contra as mulheres em variados contextos, mas a forma como os países incorporaram a legislação protetiva do feminicídio vai variar, né, de estado a estado. No Brasil, a legislação do feminicídio ela vem como uma qualificadora, né? Ou seja, o feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio, né? Ou seja, tentando demarcar aqui o contexto de violência letal contra as mulheres. Apesar dessa disparidade, né, de tratativas na legislação, no Estado brasileiro, a gente tem, para além da qualificadora penal, uma legislação que é muito importante, que é a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha ela é uma legislação que cria para o Estado brasileiro um mecanismo de prevenção, né? Ou seja, uma rede de proteção e prevenção para erradicar e punir, né? E combater a violência doméstica e familiar. Então, ela é uma legislação muito importante, né? No que diz respeito à vida das mulheres no nosso país, porque, primeiro, ela reconhece que a violência doméstica e familiar é uma violação de direitos humanos das mulheres. Segundo, ela cria uma estrutura estatal, né, de políticas públicas direcionadas ao combate à violência contra as mulheres, desnaturalizando essa violência. E terceiro, ela oferece instrumentos jurídicos para que as mulheres possam romper com o ciclo de violência. Se a gente parte do pressuposto de que a maioria dos casos de feminicídio no nosso país são causados em contexto de violência doméstica e familiar, o que a gente chama de feminicídios íntimos, né? Ou seja, feminicídios são praticados por parceiros, ex-companheiros, né? Por pessoas que estão nessas relações mais íntimas das mulheres. Isso mostra como a Lei Maria da Penha ela é importante, né? Como forma de prevenção, ou seja, como um mecanismo para prevenir que o feminicídio ocorra. Então, uma das coisas que a gente pode considerar diante da nossa legislação é de que a Lei Maria da Penha hoje é o nosso instrumento mais importante, né, no combate ao feminicídio dentro da realidade brasileira.
Então, a Lei Maria da Penha, ela não veio para encarcerar os homens, ela veio para proteger as mulheres, na perspectiva de que é a terceira, não é nem a terceira, né, uma das 3 melhores leis do mundo. Então, ela vem com esse aspecto educativo e vem não só trazer quais são as medidas de proteção para as mulheres, mas trazer que esse fenômeno ele precisa ser enfrentado a partir de um olhar intersetorial, de um olhar interseccional, para que a gente possa olhar as mulheres de uma forma mais integral. E para isso a Lei Maria da Penha ela também vem dizer qual é a ação que os municípios, o Estado e a Federação precisa fazer, precisa implantar de política pública para enfrentar esse fenômeno da violência contra a mulher. Então, as legislações elas estão cada vez mais sendo efetivadas, mas a gente tem um grande caminho ainda, né? Que são as pessoas que estão operando, que possa ter uma lente de gênero e possa ter uma atuação numa perspectiva feminista para que a gente possa verdadeiramente proteger as mulheres e efetivar a legislação.